Bom, chegou a hora da gente colocar o chapéu de analista de mercado e dissecar um daqueles balanços que realmente fazem preço. Hoje, o nosso foco total é no Magazine Luiza, o famoso Magalu, num trimestre de apostas altíssimas e muita volatilidade. Os números do primeiro trimestre de 2026 saíram do forno, trouxeram algumas surpresas pesadas para o pregão e reacenderam aquele debate que não quer calar sobre o futuro do varejo brasileiro. E para ditar o tom da nossa conversa, nada melhor do que olhar para o sentimento institucional. O pessoal do BTG Pactual resumiu a ópera perfeitamente com a seguinte frase: números fracos, mas mantendo a recomendação de compra. É fascinante, né? A gente tem uma narrativa claríssima de decepção imediata no mercado misturada com um otimismo estrutural que simplesmente não morre. Bora entender exatamente de onde vem essa visão. O nosso roteiro para esta análise é super direto ao ponto. A gente vai passar pelo choque inicial dos números, fazer um raio-x implacável das finanças, comparar a força das lojas físicas com o mundo digital e medir o impacto real do ecossistema MagaluPay. No fim, vamos mapear os riscos competitivos e traçar o que esperar nos próximos horizontes de investimento. Começando, claro, pelo que dominou as manchetes e deu aquele banho de água fria nos investidores logo na abertura do mercado: a reversão na última linha do balanço. A linha do tempo mostra bem a dor no curto prazo. No final do ano passado, a gente vinha de um lucro ajustado super sólido, mais de 124 milhões de reais no quarto trimestre de 2025. Até no primeiro trimestre do ano passado, o resultado ainda era positivo em 11 milhões. Mas e agora? Veio um prejuízo líquido ajustado de 33,9 milhões de reais. Como o consenso de mercado apostava num lucro na casa dos 22 milhões, o resultado foi uma frustração gigante de expectativas. E o mercado não perdoou. A reação foi quase cirúrgica. No pregão seguinte à divulgação, os papéis MGLU3 despencaram mais de 8%, negociando lá na faixa dos R$ 7,20. Eles lideraram com folga as quedas do setor varejista. É o reflexo claro de um esgotamento da paciência com a demora para a virada operacional, especialmente num cenário macroeconômico tão duro. Mas, para entender a fundo o que engatilhou essa liquidação toda, a gente precisa abrir o capô da empresa. Vamos dar um raio-x nos principais indicadores operacionais. Quando a gente detalha os números, a compressão de margens grita aos olhos. A receita líquida recuou 2% na comparação anual, parando ali nos 9,2 bilhões. O GMV, que é o volume total de mercadorias vendidas, também cedeu quase 6%. Mas a linha que as mesas de operação olham com uma lupa é o EBITDA ajustado. Ele caiu para cerca de 717 milhões, o que esmagou a margem para 7,8%. Se compararmos com a margem de 10,1% que vimos no trimestre imediatamente anterior, a perda de força na rentabilidade fica muito evidente. E aí surge uma pergunta fundamental, daquelas cruciais para quem avalia o risco de crédito da companhia. Afinal, a empresa está sentada num colchão de liquidez ou carregando uma alavancagem perigosa. É um baita dilema de interpretação. De um lado, a diretoria foca num caixa líquido ajustado bem confortável, de 1,2 bilhão de reais, mas que é muito impulsionado por operações de securitização de recebíveis. Do outro, os analistas mais conservadores batem na tecla da dívida líquida contável, que já ultrapassa a marca dos 3,4 bilhões. Essa diferença gigantesca cria um ruído enorme na hora de precificar o risco real da operação, pesando que é dinheiro no bolso agora contra as obrigações mais longas. E como essa pressão toda se reflete lá na ponta, no balcão da loja e na tela do celular. É aqui que a gente entra na dinâmica mais contraintuitiva deste balanço. O contraste operacional é de cair o queixo. Enquanto o e-commerce total derreteu 11%, sentindo o baque da inflação no bolso do consumidor e de uma guerra de preços insana, as lojas físicas se seguraram a onda e ainda cresceram 6,9%. Na prática, as lojas de rua estão servindo como uma verdadeira âncora de resiliência, atraindo tráfego e segurando o negócio enquanto os canais digitais passam por uma correção brutal. Só que analisando de forma isenta, a gente não pode focar só na tempestade. Tem pontos bem positivos aqui. A companhia mostrou uma disciplina absurda no mix de produtos oferecidos. O resultado direto, uma leve, mas muito bem-vinda expansão da margem bruta para 30,8%. Isso mostra maturidade tática. A gestão preferiu proteger o lucro em cima de cada produto vendido a simplesmente torrar a margem só para inflar volume. E essa disciplina operacional aponta justamente para a grande tese de futuro da companhia, a expansão agressiva do ecossistema de serviços. É aqui que mora o amanhã dos resultados. O MagaluPay já deixou de ser experimento faz tempo. Eles processaram absurdos 25,3 bilhões de reais em transações só neste período.
Junta isso com as bases gigantescas da Netshoes e do Kabum e a gente tem uma máquina pronta para o chamado cross-selling. O objetivo é claro: prender o cliente num ciclo infinito de serviços financeiros e compras do dia a dia, para não depender apenas da venda esporádica de uma geladeira ou de uma TV. Claro, manter essa engrenagem digital rodando em alta velocidade custa dinheiro, muito dinheiro. No primeiro trimestre, a conta de investimentos de capital, o CAPEX, chegou a exatos 190 milhões de reais. E para onde foi toda essa grana? É só olhar a distribuição. Impressionantes 84% desse montante foram injetados exclusivamente em tecnologia e logística digital. A companhia está despejando capital pesado para deixar o Super App mais rápido, melhorar o algoritmo de buscas do marketplace e otimizar aquela tão complexa entrega de última milha. Basicamente, estão cavando um fosso competitivo gigante para blindar a operação contra a concorrência. Mas, assumindo agora a cadeira de gerenciamento de riscos, a gente precisa mapear o cenário externo. Tem muita ameaça fora do controle da diretoria, colocando um peso enorme nas ações. O verdadeiro vilão macroeconômico dessa história não está no estoque, está no custo do dinheiro. Com a Selic operando na faixa árida dos 15%, o impacto nas planilhas é destruidor. As despesas financeiras saltaram quase 16,5%, engolindo absurdos 568 milhões de reais do caixa. Isso não só corrói o resultado líquido da companhia, como também esmaga a capacidade de compra do cliente que depende do crediário, travando a venda de eletrodomésticos mais caros. E junta essa taxa de juros alta com uma competição predatória de gigantes internacionais consolidados, como o Mercado Livre. É uma tempestade perfeita. A renda do trabalhador está estrangulada e ocorre uma mudança estrutural clara de mercado, com as pessoas migrando as compras para categorias com margens muito mais apertadas. Os desafios logísticos e de precificação chegam a um nível crítico de estresse. Então, colocando na balança o choque de lucro, as apostas pesadas no ecossistema e o cenário terrível de juros, o que a gente pode esperar de verdade olhando para frente? Os grandes analistas dividem isso em 3 horizontes bem claros. No curtíssimo prazo, muita volatilidade, haja estômago. O ativo vai continuar oscilando forte com o noticiário. No médio prazo, a tese volta a brilhar se o Banco Central acelerar cortes na Selic, liberando aquele ganho de escala tecnológica que o Capex construiu. Já para o longo prazo, a sobrevivência se resume a uma coisa: o MagaluPay e o Super App conseguirem barrar a disrupção feroz que vem do social commerce asiático. É uma guerra diária pela atenção e pela carteira do consumidor. Atravessar esse deserto de juros altos executando tudo com perfeição é o grande teste de fogo de hoje. Lembrando sempre, pessoal, que o nosso papo aqui é estritamente educacional e analítico, para destrinchar os dados e nunca, em hipótese alguma, constitui recomendação de compra ou venda. Se essa análise agregou valor e trouxe clareza para os seus estudos, a inscrição no canal Você Especialista é o melhor jeito de acompanhar os próximos capítulos do mercado. E a provocação final que fica é: será que o ecossistema digital do Magalu vai ganhar escala rápido o suficiente antes que os juros queimem completamente a ponte do varejo tradicional? Pensem nisso. Um abraço e até a próxima análise.